Olá, galerinha! Hoje na aula de história nós vamos ver as formações das primeiras cidades, né, que antes eram aldeias e agora viraram cidades. Como foi, hein? Com a agricultura e o pastoreio, lembra que eles começaram a deixar de ser nômades, né, ficar trocando de lugar, de moradia quando acabava o alimento, e começaram a ser sedentários, que eles começaram a plantar e criar seus próprios animais, que é a agricultura e o pastoreio. Aumentou a oferta de alimentos e as pessoas passaram a precisar conservar e transportar esses alimentos. Então, com isso, a quantidade de alimentos aumentou e eles tinham que dar um jeito, senão os alimentos estragavam. Inventou-se então a cerâmica, que é o barro modelado e cozido, aqueles vasos de cerâmica vermelho, né, de barro. De cerâmica, os seres humanos faziam vasos, jarros e etc. Pratos com bocas para poder comer. Mais bem alimentadas, as pessoas passaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, o que levou ao crescimento da população. E com isso, eles aumentaram a divisão do trabalho também. Com o aumento da população e a invenção de instrumentos como o arado puxado por bois e de técnicas para irrigar o solo, algumas aldeias passaram a produzir mais alimentos do que consumiam. Com a sobra de alimentos, parte dos habitantes das aldeias deixou de trabalhar na agricultura e passou a fazer outras atividades. Como tinha muito alimento e muita gente para trabalhar, foi se criando outros tipos de trabalhos dentro da aldeia, né? Ocorreu assim uma crescente divisão do trabalho. O que acontecia? Uns construíam casas, outros faziam tecidos para as roupas, outros produziam vasos e panelas de cerâmica, e havia ainda os que caçavam e pescavam e aqueles que cuidavam da segurança do grupo. Então, com isso, com esse aumento da oferta de alimentos e com o aumento da população, teve-se que criar outros cargos, né? Outros tipos de trabalho. Aqui nós temos um oleiro egípcio fabricando um vaso de cerâmica, a arte da quinta dinastia do Antigo Império, né? Que é uma obra imitando um rapaz que fazia vaso, que é o chamado oleiro. Surgindo assim o comércio, com a grande quantidade de alimentos que sobravam, surgiu o comércio. As pessoas passaram então a trocar aquilo que faziam por aquilo que precisavam. Trocava trigo por azeite, vaso de cerâmica por machado, tecido por enxado e etc. Nascia assim o comércio. Pouco a pouco, essas trocas deixaram de ser feitas pelos próprios produtores e passaram a ser feitas por um comerciante. Surgiu já outro tipo de trabalho, pessoa que trabalhava exclusivamente para comprar e vender os produtos. Personagem que surgiu naquela época. Então aqui nós temos um vaso de barro vermelho, que ele é do ano de 3200 a.C. E aqui nós temos um machado de 2000 anos antes de Cristo também, estão no museu lá na França. Aqui nós temos um tipo de comércio na atualidade, que é uma feira. Acredito que todos conheçam uma feira. Essa feira aqui é de Caruaru, em Pernambuco, né? Então o comércio é o quê? É a venda de produtos. Naquela época ainda não era venda, era a troca. Por exemplo, na minha aldeia eu tinha muito arroz e na aldeia do meu vizinho ele tinha muito feijão. Como ele precisava de arroz e eu precisava de feijão, a gente trocava nossos produtos. E aí começou a centralizar o poder. O poder, quem mandava em tudo, era num lugar só. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram, ou seja, cresceram. A população cresceu, criando a necessidade de se obter mais terras para plantar e criar animais. Com isso, as aldeias passaram então a disputar terras. Até aqui ainda era aldeia, tá? Ainda era aldeia, daquela forma que nós conhecemos antes. Só que elas vinham crescendo, né? Aumentando a população, precisavam de mais espaço e de mais lugar para plantar e criar animais. O chefe da aldeia que vencia a disputa passava a ter mais terras e mais pessoas sob seu controle. Ou seja, no que elas iam crescendo, elas iam encostando em aldeias menores. E como o chefe daquela aldeia ele era mais forte, ele
acabava conquistando e mandando na aldeia vizinha também. Assim, recebia também mais impostos, que à época eram pagos em produtos como cabritos, carneiros, tecidos e vasos. Então, as pessoas que moravam nas aldeias, elas tinham que pagar algo ao chefe, né? Como hoje nós pagamos impostos à prefeitura, ao estado e à União, ao país. Antigamente pagava-se ao chefe da aldeia. Não tinha dinheiro, eles pagavam nos produtos que eles produziam. Se ele produzia vaso, ele pagava em vasos. Se ele plantava milho, ele pagava em milho. E assim ia. Aquele chefe que controlava mais aldeias e contribuintes passou a ter mais poder e tornou-se o rei. E aí apareceu a figura do rei, ele que mandava em tudo e em todos. Ele governava a partir de sua grande residência, o palácio, com a ajuda de funcionários encarregados de cobrar impostos, aplicar a justiça e defender o reino. Com isso, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade. Esse processo é chamado de, atenção a essa frase, centralização do poder, que é o quê? É quando uma pessoa só governa aquela aldeia, é o rei. Ou formação do Estado. Em alguns estados antigos, o rei era servidor de Deus, do Deus da cidade. Este é o caso do rei representado na estátua ao lado. Ele era o rei Lagash, cidade da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, foi uma das primeiras cidades a ser criadas, que ela nasceu entre os rios Tigre e Eufrates. Gente, a partir daqui começou a formar o estado. Deixou de ser aldeia, né? A aldeia foi aumentando e juntando com várias aldeias e transformou-se em estado. Por isso que ele também é formação do estado, que era comandado pelo rei. Aqui a gente tem uma estátua, né? Que é o rei da cidade de Lagash. O nome dele era Gudea. E aí, o que o rei podia fazer? O poder do rei no estandarte de Ur. O estandarte de Ur é uma caixa de madeira encontrada no sul da Mesopotâmia, no cemitério da cidade de Ur. Em cada uma das faces da caixa foram esculpidas inúmeras figuras. As cenas mostradas narram uma sequência de fatos que devem ser lidas de baixo para cima e da esquerda para a direita. O tema é um banquete real em comemoração à vitória em uma guerra. Então, aqui nós temos a caixa que foi encontrada, né? Ele tem que ser lida de baixo para cima, né? Aqui, homem conduzindo jumento. Aqui é um homem com um carneiro. E aqui em cima, o rei e seus súditos, né? Que os ajudavam. Na faixa superior, vemos o rei e seus convidados bebendo e sendo servidos por criados, enquanto um músico e um cantor empenham-se em entretê-los. Observando os presentes ou tributos que as pessoas comuns carregam, é possível saber que os sumérios praticavam a agricultura, trigo de cevada e a criação de animais, bois, porcos, cabritos e etc. O artesanato e o comércio. Então, todas essas pessoas que estão aqui na linha 1 e na linha 2 estão levando presentes ao rei, que é esse senhorzinho aqui, ó. E esses aqui são convidados. Aqui os músicos, né? O músico tocando citara. E aqui o homem levando carneiro ao rei. Então, todos vivem em função dele. E como foi a formação da cidade? Enquanto se desenrolava o processo de centralização do poder, as aldeias foram, pouco a pouco, se transformando em cidades. A cidade se distingue da aldeia por 3 características básicas. Importantíssimo. Por que é que não é mais aldeia? Porque tem isso aqui, ó. Maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade, ou seja, tinha que ser feito o comércio de qualquer jeito, e o poder centralizado, que era o rei que mandava em tudo. As primeiras cidades formaram-se perto das margens de grandes rios por causa da importância da água para as pessoas, porque sem água nós não vivemos, e para a agricultura.
e porque facilitava o transporte de pessoas e produtos. Então, tinha 3 funções. Primeiro, tinha que sobreviver com a água, plantar, né, que é a agricultura, e transportar as pessoas de um lado para o outro e os produtos para serem vendidos. Em torno de grandes rios como Tigres e Eufrates. Esses são os 2 principais rios que tem na área. São super importantes. O Tigre e Eufrates na Mesopotâmia e o rio Nilo lá no Egito, e o azul e o amarelo lá na China. Surgiram também as primeiras civilizações. Então, gente, mas o principal aqui, ó, é o Tigre e o Eufrates lá da Mesopotâmia. Foi um dos primeiros que surgiram, primeiras cidades. E aqui a gente tem as primeiras civilizações. Tá aqui a Mesopotâmia, né? Aí no livro de vocês dá para ver melhor a imagem. E vejam que as cidades elas estão sempre perto de rios, porque já vimos. E hoje, os rios continuam sendo importantes para a nossa vida, por quê? Com certeza, né? Os rios ajudam a produzir água, a produzir energia, ao transporte, tudo isso, o rio é super importante para a gente. E aqui nós temos a atividade, tá? Que tem que preencher o diagrama e completar aqui. Período que tem início com o surgimento do gênero Homo é o período da pré-história. O mesmo que a idade da pedra lascada, nós chamamos de paleolítico. Contribuição que os antigos pagavam em produtos, nós acabamos de ver, o imposto. Até hoje existe esse bendito na nossa vida, mas agora é pago em dinheiro, né? Antigamente era em produtos. D. Os seres humanos no Paleolítico sobreviviam da caça e da coleta de frutos. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Eles colhiam, né, na floresta frutas, o que achassem para comer. Profissional que estuda os povos a partir de sua cultura material é o arqueólogo. O arqueólogo, ele vai procurar indícios históricos, desenhos, objetos, o que for, ele está procurando. Não confundo com o historiador. O historiador, ele pesquisa sobre a história. O que procura os objetos materiais é o arqueólogo. Por volta de 10.000 a.C., ocorreu o desenvolvimento da agricultura. Eles perceberam que eles podiam plantar e colher os alimentos, não precisavam mais estar procurando lugar para morar. G. Ao se fixarem em um único lugar, os seres humanos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Nômades é quando se mudavam, né? Quando acabavam os alimentos, ficaram sedentários. E H, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, ocorreu a invenção da escrita. Não é a escrita que conhecemos hoje, né? São os primeiros rabiscos. Lembram lá dos números romanos? Tá bom? Gente, a atividade termina aqui. Beijinho, aguarda a atividade até 11 horas.